Check, 1, 2, 1, 2. Olá, pessoas! Aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser sempre terror. Vamos dar espaço para os filmes menores também, né? Afinal, os últimos 3 que eu fiz foram de clássicos. E não sei se vocês sabem, mas dá um certo trabalhinho fazer aqueles vídeos, viu? Então hoje trago aqui o filme Emergo, ou Apartamento 143. Vamos lá. Você já sabe que mais detalhes vêm no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então, preparados ou não, partiu! Numa sexta-feira ensolarada, a equipe de investigadores parapsicológicos lideradas pelo Dr. Joseph Hauser chega na residência de Alan White, no apartamento 143 de um edifício no subúrbio de não sei onde e instalam câmeras por todos os cômodos, mas em um eles tiveram dificuldade. A filha mais velha de Alan, chamada Caitlin White, digamos que é um pouco mal-humorada, mas na verdade, ela foi mais ou menos a responsável pelo seu pai ter chamado a equipe de investigação em seu apartamento. O que aconteceu? Bom, no passado, a família White, que contava com Alan, Cynthia White, sua esposa, e seus filhos Benjamin e Caitlin White, morava em Riverside. Cynthia era professora numa escola pública de ensino fundamental e acabou ficando doente. De certa forma, Cynthia acabou morrendo. Aqui, prestem bastante atenção nisso. Primeiro, Alan disse que sua mulher morreu da doença que tinha, já que parou de tomar os remédios. E depois, mudou sua versão e afirmou que ela morreu num acidente de carro, numa época em que ele não estava por perto, pois viajava a trabalho. Guardem isso. O fato de que Alan não estivesse em casa quando Cynthia estava doente até hoje faz Caitlin abominar seu pai, sentir um ódio, uma repulsa incondicional por ele. Mas independentemente disso, logo após a morte de sua mãe, fenômenos normalmente estranhos começaram a marcar uma rotina que veio a se tornar quase insuportável para a família White. Objetos se moviam sozinhos, luzes acendiam e apagavam, mesmo após a troca da fiação elétrica da casa. Uma máquina de escrever era manejada sem que ninguém sequer estivesse tocando nela, ou seja, cerveja. Até aí beleza, é complicado, mas dá pra aguentar. Só que marcas começaram a aparecer pelo corpo de Caitlin, tipo arranhões. Quando isso começou a envolver a integridade física de seus filhos, Alan resolveu se mudar para o apartamento 143 daquele edifício. Acho que ele se mudou, pelo menos as coisas estranhas pararam, né? Pessoa, se tivessem parado, por que diabos ele chamaria investigadores parapsicológicos? Enfim, como os fenômenos aparentemente paranormais continuaram a acontecer, Alan chamou a investigação para que seus problemas finalmente acabassem, mas na verdade eles estavam só começando. A equipe de cientistas que, além do Dr. Joseph, também contava com Ellen Keegan e Paul Ortega, presenciam os eventos como quedas de temperatura, atividades eletromagnéticas incomuns, batidas na porta e no telefone sem que ninguém estivesse por lá. Aliás, o telefone tocava mesmo fora da linha. Até que uma das fotografias que a equipe tirou revela a imagem de uma mulher ao fundo, ou seja, cerveja. A equipe fica instalada na casa para poder monitorar as câmeras 24 horas por dia. E essas registram sim coisas assustadoras e intensas. Por isso, é hora de agir. A equipe de parapsicólogos usa um aparelho muito estranho que no filme é pixelizado, ou seja, não dá para saber o que é aquilo. Mesmo que Paul Ortega diga que é um aparelho usado em ultrassons, mas na verdade ninguém sabe o que é aquilo. Se procurarmos na internet, vamos achar vários fóruns com teorias e mais teorias, mas todas baseadas em palpite. Enfim, também não é tão importante assim. Os cientistas testam o método da luz estroboscópica, que é aquela luz que fica piscando, que dá uma agonia do caralho. E nesse fenômeno, eles conseguem ter clareza da assombração que maltratava aquela família. Se liga. O doutor tenta um contato com o espírito e para isso ele usa um microfone ultrassensível e faz perguntas do tipo: quem é você? Por que tá aqui? E etc, para que essa gravação depois seja analisada, e nada foi ouvido. Mas era óbvio que tinha algo estranho, muito embora o Dr. Joseph atestasse que não havia absolutamente nada de sobrenatural por ali, e que tudo aquilo podia ser explicado pela telecinese e pelo fenômeno poltergeist, que se dá no psiquismo de uma pessoa viva, ou seja, a mente da pessoa projeta esses fenômenos inexplicáveis, geralmente por ela estar passando por um período de intenso estresse, principalmente em meninas em crescimento hormonal, que é o caso de Caitlin. Em todo caso, um médium sensitivo é chamado, cujo nome é Halsetine. Com todos diante a mesa, Halsetine inicia a sessão mediúnica e tenta incorporar o suposto espírito que infernizava aquela casa para, através do médium, se comunicar com a equipe do Dr. Joseph, que fazia as perguntas, e a família. Só que na verdade, quando toda a expectativa apontava para Halsetine,
Kathleen aparece possuída, e o espírito, que não estava sozinho, deixa entender que o acidente que matou Cynthia no passado não tinha sido exatamente um acidente. Juquiba, você pediu para eu guardar porque primeiro o Alan disse que a Cynthia morreu de doença, e depois disse que foi num acidente. Pois é, pessoal, essa confusão tá prestes a ser descoberta, e os cientistas desconfiam de Alan. Quando questionado, Alan lembra de Cynthia como sendo uma mulher muito carinhosa, ótima professora, uma mãe perfeita. Alan não sabia, mas a equipe buscou com a polícia local os arquivos do dia em que Cynthia morreu, e agora, o pai da família é confrontado em todas as alegações que faz, até que de tanta pressão, ele extravasa e revela que Cynthia na verdade era uma filha da puta, que não queria tomar banho, que saía de casa sem dar satisfações e chegava fedendo às vezes, traía seu marido em sua própria casa, e que, para cuidar dela, Alan teve que abandonar seu emprego. Ou seja, na verdade ele não aguentava mais aquela mulher. Até que já desgraçado da cabeça, ele pegou as crianças e sumiu. E logo depois, Alan foi avisado de que Cynthia tinha batido o carro numa árvore, e isso fez Kathleen culpar seu pai pela morte de sua mãe. Mas só agora sabemos que Kathleen tem princípio e propensão à esquizofrenia, ou seja, cerveja. Nessa hora, atividades paranormais chegam ao seu ápice na casa, com Kathleen presa em seu quarto, com móveis voando pelos corredores e batendo nas paredes, que também rachavam. Alan e Joseph entram no quarto da garota, que levita a uns 2 metros do chão, desesperada, até que depois de alguns minutos, ela desce pra cama rindo, ou seja, a menina é completamente maluca. Conclusão é, Alan White não matou sua mulher, ele só cansou de ser tratado como imbecil e meio que desistiu dela. Cynthia era esquizofrênica e morreu sim num acidente de carro, mesmo que Kathleen culpasse seu pai pela morte dela. Benjamin tinha ido para casa de seu avô, então ele não presenciou nada disso. A equipe do Dr. Joseph foi embora e deixou uma das câmeras da investigação para a polícia averiguar. Apartamento 143, ou simplesmente Emergo, é um filme espanhol de terror psicológico e sobrenatural lançado em 2011 e distribuído pela California Filmes. Acho que mas os personagens falam em inglês. E essa distribuição foi bem restrita, tanto que o filme arrecadou apenas $500 mil com receitas de bilheteria. Boa parte da crítica praticamente estupra Apartamento 143 pela falta de originalidade e pelo fraco enredo, mas algumas outras recomendam bem o filme. O IMDb registra 5.1 de nota, ou seja, nota azul. É aquilo que eu sempre digo, filme é subjetivo, ou seja, sempre, repito, sempre vai haver quem goste e quem não goste de tal filme. E essa que é a graça da arte. Particularmente, Apartamento 143 não me despertou sensação nenhuma, muito menos a de interesse. Sendo assim, Emergo comigo tem nota 4. Se vocês gostaram do vídeo, por favor cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror e fiquem na paz. Caitlin!